Olá, querido irmão, querida irmã. Deus nos concede hoje mais uma oportunidade para estarmos aqui aos pés da sua palavra. Uma palavra de salvação Deus tem para nós hoje. Às vezes uma palavra mais dura, mas uma palavra que salva. Vamos pedir a Deus então essa graça. E a palavra de Deus hoje ela está em Mateus capítulo 5, dos versículos 31 ao 48. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E Deus hoje nos fala assim: foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher e faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, e não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Tendes ouvido o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar na justiça para tirar-te a tua túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele também faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã. Antes da gente entrar na meditação dessa palavra, é preciso que a gente se lembre de uma coisa. Deus é o amor. Deus, ele não tem bondade, ele é a bondade. Então guarda sempre isso. Quando a gente vai interpretar a palavra de Deus, nunca a gente pode esquecer essa característica de Deus. Ele é a bondade. Então, nessa palavra de hoje, ela está nos ensinando o relacionamento nosso com o esposo, com a esposa. Está ensinando o nosso relacionamento com Deus e falando para nós também do nosso relacionamento com o próximo e com os inimigos. Então vamos pensar aqui. Primeiro ele vai falar da questão da
do matrimônio ser uma união por toda a vida. E quando Jesus fala que não é permitido ao homem se separar, não é porque Deus está querendo nos punir, de jeito nenhum. Mas na verdade, quando o homem e a mulher dão o seu sim, eles já não dão o sim deles só um para o outro, mas para os filhos e para a família. Deus agora, quando você pronuncia o seu sim lá no altar, Deus agora está pensando nos seus filhos. Está pensando no amor, no carinho, na proteção que o seu filho, a sua filha merece. Porque quando há uma separação, na cabeça das crianças, dos filhos, essa separação não ocorre. Porque o amor que eles têm por um e pelo outro é muito grande. Então, pedir ao filho que entenda isso é algo que machuca muito o coração da criança. Porque faz parte do ser humano querer sentir-se protegido, amado. E isso precisa da presença masculina e da presença feminina. A presença do pai, que é prático, que é mais rápido nas decisões, é mais firme na educação, tudo isso traz segurança para o filho. E já a mãe é a ternura, é o carinho que também é necessário à criança para que ela se torne uma pessoa equilibrada. A criança vai trazer traços do pai e da mãe. Então por isso Deus diz que nunca mais você poderá se separar, a não ser em caso da morte um dos dois. Mas também existe uma exceção aqui, que Jesus fala, a não ser em caso de uniões ilícita ou falsa. O que é que significa isso? Toda união que ela não foi recebida no altar de Deus, ela é ilícita. Por quê? Porque o homem está dizendo que não precisa de Deus. Ele é como se ele dissesse, não, eu não preciso da sua bênção porque eu sei viver sem sua bênção. E a gente sabe que isso não é verdade. Quanto mais no mundo de hoje, a gente precisa muito da bênção de Deus. Porque quando a gente está sob a proteção de Deus, é mais fácil levar a vida. Né? Então, quando é o caso das uniões ilícitas, é o caso de pessoas que moram amasiadas, por exemplo. Então eu sei que é dura essa palavra, porque às vezes a pessoa já tem filhos, os filhos já estão grandes, mas o que acontece? O Papa Francisco, já no tempo do João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, lançou um documento que eu achei muito interessante. Porque nesse documento, Amoris Laetitia, ou Alegria do Amor, o Papa vem dizer para nós o seguinte, não que ele tenha mudado essa palavra de Jesus. Nós que eu digo, a igreja não tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Mas o que o Papa Francisco falou para você que vive essa situação irregular? Ele pediu que a gente não se afaste da igreja, que a gente continue na igreja, continue rezando, continue conversando com Deus e pedindo a Deus que ajude a solucionar este problema. E por quê que a gente pede a Deus? E aí ele fala assim, olha, a gente tem tantos outros problemas e pecados que ainda temos que vencer. Então se esse aqui no momento ele é um pecado que não se dá para resolver agora, vamos pedir a Deus que nos ajude e aguardar o tempo de Deus. Quando chegar, mas enquanto isso eu vou cuidando daqueles outros pecados que eu posso vencer. A preguiça, o orgulho, a vaidade, a ganância. São coisas que nós temos que vencer. Então é como se eu tivesse assim, ó, a casa toda bagunçada. Eu vou arrumando aqui, 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 aqui e vou deixar só esse aqui para a hora que Deus me ajudar a solucionar esse problema aqui. Agora, existem muitos casamentos hoje que são
não é que eles são nulos, eles são declarados que não aconteceu. Por quê? Porque um casamento, uma união diante de Deus, para ela acontecer, para Deus derramar as bênçãos dele, selar aquele amor, é necessário que a pessoa tenha liberdade, conhecimento, para ela poder fazer a escolha. Então vamos pensar assim, uma das causas que pode o casamento não ter acontecido. O casal teve uma relação sexual antes do casamento e a moça engravidou. E a família então fala, agora você tem que casar com ela, porque você engravidou, você tem que casar com ela. Ele vai e fala, não, então eu vou casar, mas na verdade ele não queria. Mas casa, vai na igreja, faz a celebração do matrimônio, mas aquele matrimônio não aconteceu se dentro do coração dele ele não queria. Porque para acontecer o sim de Deus é necessário encontrar o sim livre da pessoa, dentro dela e dentro da outra pessoa também. Se não houve, se houve constrangimento no sim daquela pessoa, esse casamento diante de Deus não aconteceu. Porque faltou a liberdade para concluir o casamento, né? E assim tem muitas outras causas. Hoje já tem livros lançados que fala da nulidade matrimonial, que aponta vários motivos. Então, às vezes, a pessoa pode ter até neto já e esse casamento não ter acontecido se faltou a liberdade no sim da pessoa. Então, meus queridos, por isso o Papa deu uma autorização aos bispos para agilizar esses processos, para que essas pessoas que têm dúvidas se seu matrimônio aconteceu ou não aconteceu, ela pode se dirigir ao bispo da sua cidade e pedir a ele que analise a situação. Aí a igreja vai receber você, vai escutar a sua história, vai entrevistar outras pessoas que te conheceu e analisar todas as circunstâncias do dia do seu casamento, para poder te dar um veredito. Ó, o seu casamento aconteceu, ou então o seu casamento não aconteceu. Se a igreja analisar e ver que de fato existiu, que você tinha plena liberdade, que você tinha pleno conhecimento, aí então ela vai falar para você, infelizmente você vai estar casado com essa pessoa enquanto ela viver. Mas há muitos casamentos, principalmente nos dias de hoje, que provavelmente são nulos, porque faltou alguma coisa ali para aquele sim ser definitivo. Então Jesus está falando, então qual o procedimento? O João Paulo II, no ano da Porta Santa, todo mundo pensou que ele fosse conceder o perdão a todas as pessoas que moravam amaziadas, mas ele explicou, olha, eu não tenho autoridade, porque eu sou apenas um administrador das coisas de Deus. Mas, rezando e pedindo a Deus uma orientação, Deus me deu uma orientação. No caso de muitas pessoas que moram juntas e por isso não podem comungar. Então muitas pessoas que escreveram e pediram para o Papa, ele rezou e discerniu. Para você que mora amaziado e quer receber a Eucaristia, ele deixou uma saída. Dura, mas possível. E qual é essa saída? Olha, para você que mora amaziado e quer receber a Eucaristia, você pode receber a Eucaristia, contando que você nunca mais tenha relações sexuais com a sua esposa. Vocês dois vão viver como irmãos. Pode dormir na mesma cama, viver na mesma casa, mas não podem mais ter relações sexuais. É um preço a se pagar. Mas saiba que fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela é dura, ela traz felicidade, ela traz paz, entenderam?
mas é para você que quer receber a Eucaristia e estando amaziado tem essa saída. Então, como eu disse para vocês, Deus deixou o matrimônio para ser indissolúvel, pensando na qualidade e na segurança dos filhos. Nós estamos vendo na sociedade hoje um total desequilíbrio. E as crianças que mais sofrem com isso. Então vamos acreditar naquilo que Deus fala. Se você já vive essa situação, não se desespere. Seja humilde. A pessoa orgulhosa, ela se revolta. Ah, então não vou rezar mais não, então não vou na igreja mais não, porque já que eu estou no pecado, então tá bom, eu não vou fazer mais. Não é assim, isso é a pessoa orgulhosa. A pessoa humilde, ela continua indo à missa, ela continua rezando. Pai, eu fiz isso que é errado. O Senhor me ajuda a solucionar? O Senhor me fortalece naquilo que eu tenho que fazer? O Senhor me dá uma luz e aguarda em Deus. Vai arrumando os outros setores da sua vida e deixa só aquele por último. Entendeu? Porque Deus nos ama. E toda palavra que Ele nos diz, mesmo dura, é palavra de salvação. Depois Ele vai falar para nós que nós não devemos jurar por nada. Saiba, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Então, para que a gente conversa muito, né? Melhor conversar o que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que é para ajudar os outros. E geralmente quando a gente jura, ou a gente está querendo enganar alguém, fingindo que né, não, eu te juro por Deus, mas ó, o dedinho tá lá assim. Então, agora se a gente está dizendo a verdade e a outra pessoa não acredita, aí é problema da outra pessoa. Não precisa você ficar, mas eu juro que é verdade. Não, diga sim para o que for sim e não para o que for não. Então Jesus está nos ensinando a ser autênticos. Olha, basta que eu diga sim ou não. Se de fato a coisa aconteceu, sim. Se não aconteceu, não. Entendeu? Então Jesus está nos ensinando isso. Já no outro parágrafo ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. Olha, Jesus vai pegar a mesma lei do Antigo Testamento, vai trazer ela para a perfeição. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. O que Jesus está dizendo? Para mim, não fazer o mal também para o outro, senão o mal que estava fora de mim entra para dentro do meu coração e passa a viver dentro de mim. Então, quando você tem raiva de uma pessoa, o mal que estava na pessoa já passou para dentro do seu coração. Então ele fala para nós, olha, se alguém te ofendeu, reza por ela, abençoa ela. Se alguém fez você caminhar 1000 passos com ela, caminha 2000, quer dizer, você tem o bem que vem de Deus. Então ele vai te fortalecer para você ir além com aquela pessoa. Teve uma mulher lá em Cachoeira Paulista, numa cidadezinha perto de Cachoeira Paulista, que o ladrão matou o único filho que ela tinha. Ele trabalhando na padaria e ele foi assaltar lá, o rapaz estava descendo as escadas, ele virou e atirou e matou o menino. Passada a missa de 7º dia, ela foi visitar ele na prisão, esse assaltante. Aí o delegado falou pro policial, ó, fica de olho que provavelmente ela vai tentar matar o rapaz aí, fica de olho. E o policial já ficou meio assim, esperto, né? Ela tá trazendo alguma arma e vai matar esse cara. Ela pegou a bolsa dela, abriu, trouxe frutas para ele, trouxe comida para ele. Aí ele falou assim, essa comida aí deve estar envenenada, não vou comer esse trem não. Aí ela falou assim, não. Ele falou, por que você está fazendo isso? Aí ela falou assim, porque a partir de hoje você tem uma mãe. Porque a partir de hoje, nunca mais você vai matar o filho de ninguém. Porque a partir de hoje você tem uma mãe. E ela visitou ele na prisão. O dia que ele saiu, ela levou ele para a casa dela. E deixou ele
quando eles faleceram, deixou ele como herdeiro dela, dos bens que ela tinha. Ela entendeu o que Jesus disse. Você ir além. Pergunta se o rapaz teve coragem de matar mais alguém. Não teve. O bem, ele é desconcertante. E ele vai falar por que nós devemos fazer isso. Ó, Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Ele faz chover na terra do ruim e na terra do bom. Então nós devemos ser perfeitos como Deus. E por que isso? Porque o mal não entra para dentro de mim. Porque eu tirar o mal enquanto ele está fora de mim é muito mais fácil do que quando ele já entrou para dentro de mim, né? E depois o outro que Jesus fala, então esse aí é o meu relacionamento com o meu próximo. Depois ele fala do relacionamento com os inimigos, que é esse, da gente caminhar sempre mais com aquele, ser sempre mais generoso, né? E tudo isso é para a gente ser feliz, porque quanto mais nós nos assemelhamos a Deus, mais feliz a gente se torna, né? Você já pensou que ser perfeito é o maior bem deste mundo? Porque você se torna livre. Nada do que o outro fizer a você vai te afetar, porque você vai sempre ganhar dele. Você vai ganhar com a bondade. Agora, só com a nossa força é ilusão, viu? Nós devemos pedir a Deus a força do Espírito Santo. Nós devemos pedir a Deus estar de mãos dadas com Ele. Porque se a gente solta a mão de Deus um pouquinho, a gente não dá conta de fazer isso não. A gente fica lá no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Mas sejamos misericordiosos como nosso Pai do céu é misericordioso. Vamos pedir a Deus então essa graça de entender, de acolher a palavra de Deus como uma semente que cai no coração e precisa florescer, precisa dar frutos. Começa nas pequenas coisas, falando um bom dia para o seu vizinho, que você não gosta de falar um bom dia, você acha ela chata ou acha ele chato. Começa a dar pequenos passos, pequenas atitudes. Isso vai abrindo canais para você de comunicação com Deus. Aí vai iluminando a sua mente. Por quê? Porque será grande a sua recompensa no céu. E lá é eterno. Aqui acaba. Vamos pedir a Deus essa graça? Pai querido, diante da sua palavra, nós pedimos a graça de obedecer, de amar, de perdoar, de caminhar com os irmãos. Dai-nos a graça de amar também os nossos inimigos, porque eles também são nossos irmãos. Apesar de estarem sendo seduzidos pelo mal, mas eles podem voltar deste caminho quando encontrarem em nós uma bondade que vem do céu. Amém. Querido irmão, querida irmã, se você ficou com alguma dúvida, nos comentários pode mandar a sua pergunta, que no próximo vídeo a gente estará respondendo para você. Vamos aprender a nossa fé. Tem um versículo bíblico que fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos juntos buscar o entendimento da nossa fé. Fica com Deus, um abraço e até mais.